grades de ferro deixadas pelos velhos presidentes da República Velha. Das serras para os matagais, eles ergueram suas armas com chumbo trovejante e disparos de fogo em meio de uma escuridão. Os seus destinos foram cruéis, como o de todos aqueles que tentaram se impor ao poder e domínio dos coronéis daquelas regiões semi-feudais. Alecrim, Colchete, Elétrico, Enedina, Luiz Pedro, Marcela, Mergulhão, Moeda, Quinta-feira, Maria Bonita, Lampião. Decapitados. Os coronéis da região com seu poder, concedido pela sua força de suas terras e riqueza quase infinita de forma afiada, isso os colocou no mais puro inferno de sofrimento que qualquer ser humano poderia ter passado. Como é a atual zona do Pindorama. Nas terras da zona do Pindorama, numa lenda ronda nas regiões do sertão desses estados, conhecidos por muitos nomes, mas os seres que a lenda contam são sempre os mesmos. É conhecida como a lenda dos 13 vagalumes e para os outros é conhecida como a lenda das lamparinas girantes. A lenda teve início lá no início da década de 40. Diga-se que um velho fazendeiro juazeiro do norte, chamando-se de Seu Benedito, teria visto uma enorme luz voando acima do topo das árvores. De lá pra cá, a lenda se espalhou por toda a região do sertão. Diga-se que as lamparinas errantes aparecem somente nos sertões, principalmente nos tempos de quaresma. As lamparinas deixam cair um tipo de água e uma cor bastante preta, que muitos dizem ter um cheiro de carniça ou de enxofre. Ninguém nunca ouviu o som que elas fazem. E o único relato sobre as lamparinas errantes fazerem algum som é que elas fariam um som parecido com a de uma rasca mortalha, porém mais forte e muito mais agudo. Nunca se soube se esses vagalumes dos tempos de quaresma já mataram alguém. No que se sabe é que dizem que eles trazem essa a qualquer um que tenha os visto ou os encontrado. É claro que isso é só o que o povo diz, mas na verdade mesmo é que deve ser muito pior. A situação já é outra. Nessa região deve ter no mínimo uns 10 mil canis que perambulavam por aqui desde que veio a seca há uns 8 anos. Agora a maioria deles está aqui no campo de papo. Esses pobres diabos eram até alimentados com o tempo em que começou a encher de gente aqui. O senhor presidente Vargas exigiu que não dessemos mais comida para esses pobres diabos. Pelo lado bom, sobra mais comida para os vigias e para os outros coronéis aqui da região. Ultimamente, entramos em combate junto da Volante contra aqueles bandidos dos cangaceiros. A Volante está a todo custo atrás deles.
terra seca. Escrevi seu nome na areia. O sangue que corre em mim sai da tua veia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor, o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada. Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser. Ei, mas pera aí, ouço o forró tocando e muita gente aí. Não é hora pra chorar, porém não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for, me leve onde eu quero ir. Se quiser também pode vir e escuta meu coração que bate no compasso da zabumba de paixão. Quando eu era mais nova, quando eu era bem pequena, eu devia ter uns 7 ou 8 anos na época. Meus avós tinham um sítio lá nas terras de Barão de Grajaú, lá no Ceará. Eu lá vivia dizendo, né, que antigamente o sítio era um engenho de açúcar lá na época da escravidão, né? Diziam que os donos de lá tinham morrido ou algo parecido e que os negros de lá eram muito maltratados. Falavam até que o próprio Lampião e o grupo dele já ficaram lá. Daí, quando meu avô estava trabalhando lá na granja, eu tinha ido para os lados. Eram grandes, uns 2 metros no mínimo. Tinha muito vagalume. Era lindo olhar para o céu, ver aquele brilho todo, mas quando eu tava naqueles matos, tinha visto as luzes muito grandes, grande mesmo. Havia surgido muitos deles no céu. Eles pareciam que estavam jogando um negócio escuro, tipo uma água de esgoto, sabe? Aí eu corri de lá, fiquei com medo daquilo e o meu avô indo ao sítio. Acho que aquelas coisas lá não eram vagalume, viu?
presidente Silva é um moço sabido, estudado. Não acho que os marginais que fizeram aquilo vão escapar, hein? E o que eu acho sobre a reforma do presidente, não sei, mas é boa, né? Com certeza, o departamento que será fundado em breve terá muitas novidades tecnológicas para o desenvolvimento do Brasil. Algo que, bem, muitas pessoas acham que esse país precisa. Claro, Silvio disse e as pessoas automaticamente concordaram, certo? É assim que funciona por aqui. Mas eu odeio o fato de que temos plantas para estabelecer nossas sedes aqui. Nesses locais que antes eram campos de concentração de um governante que é idolatrado até hoje. Sinceramente, eu acho que o presidente saiba o que está fazendo. Sabe? Os fuxicos rolando a solta das bandas do sertão. Esse povo vive dizendo que tem um trato com o cão. Esse é o problema de você ter talento e saber mexer no revólver. E saber dar uma sequência de tiros tão intensos que começaram a ter apelidado de Lampião, já que o trovejante no disparo é o mais temido, que acabam dizendo que você é servo do cramunhão. Somos todos meros pecadores nessa terra, sem lei, nada além disso. Só nascemos, vivemos e morremos, para assim esperar o julgamento do Senhor, para o mesmo decidir, né, qual é o nosso destino. Eu posso ter cometido assaltos, torturas e assassinatos, saques em todas as regiões, mas eu nunca perdi minha fé, mesmo com a minha certa, digamos assim, indelicadeza com os mais ricos e com os donos de fazenda. Já até me consultei com meu padre Cício, quando eu estava lá na Irmandade de Juazeiro. Ele pelejou por sair dessa vida do cangaço, mas eu disse, uma vez no cangaço, sempre no cangaço. Era o que eu costumava ouvir do senhor Pereira, antes dele ter saído da vida do cangaço. Eu e o bando vamos lá para Sergipe, fazer alguns saques com aquele dono de cabeça de gado de lá. Ouvi dizer que eles têm muito boi e muitas vacas. Se o volante der as caras, vai levar chum grosso, sem dó.